Existem momentos na vida em que tudo parece estar em paz. O céu está claro, o vento sopra suave e a jornada segue tranquila. Nessas horas, é fácil acreditar que Deus está no controle. Mas de repente, sem qualquer aviso, as nuvens escuras se formam. Um telefonema inesperado, uma palavra dura, uma traição, uma conta que não fecha, e pronto, a tempestade começa. Foi assim também com os discípulos de Jesus. A palavra nos conta que, ao anoitecer, eles estavam no barco atravessando o mar. Era mais uma travessia comum, até que uma tempestade violenta se levantou. Ondas gigantes batiam no barco e a água começou a entrar. O desespero tomou conta. O curioso é que, em meio a tudo isso, Jesus estava dormindo. Quantas vezes nos sentimos assim? Como se estivéssemos sozinhos enfrentando os ventos contrários. O coração acelera, o medo aperta, e parece que o Senhor não está ouvindo o nosso clamor. Talvez você esteja enfrentando sua própria tempestade agora. Problemas na saúde, crises financeiras, conflitos familiares ou angústias que ninguém conhece. Mas há algo que você precisa guardar no coração. O fato de Jesus parecer em silêncio não significa que ele te abandonou. Ele está no barco. Ele sabe o que está acontecendo com você. A tempestade pode ter te surpreendido, mas nada escapa do olhar de Deus. No tempo certo, ele se levantará e acalmará as águas. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, acalma minha tempestade. O medo é uma das armas mais eficazes do inimigo. Ele chega de mansinho, sussurra mentiras no ouvido, e quando menos percebemos, já nos fez duvidar da bondade de Deus. Assim como os discípulos no barco, muitas vezes olhamos para o tamanho das ondas e esquecemos quem está conosco. A Bíblia diz que eles, apavorados, correram até Jesus e perguntaram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Quantas vezes também questionamos: Senhor, o Senhor não está vendo o que estou passando? Não se importa comigo? É natural do ser humano se desesperar diante daquilo que não consegue controlar. O problema é que, quando o medo domina, ele nos impede de ver as saídas, rouba nossa esperança e enfraquece a nossa fé. Mas o mesmo Jesus que estava no barco deles, está no seu barco agora. O mesmo que ouviu o clamor deles, ouve o seu. Ele conhece a angústia que você carrega no peito, as noites mal dormidas, as lágrimas que ninguém viu. E ele se importa sim. A tempestade não assusta a ele. O que parece gigante aos seus olhos para Deus é só mais uma oportunidade de mostrar o seu poder. É nesses momentos de maior fraqueza que aprendemos a confiar, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Porque a fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. Ela nasce justamente no meio da dor, quando tudo parece perdido. Se você crê que Jesus está no seu barco, escreva aqui nos comentários: Eu confio em ti, Senhor! No auge da tempestade, com o barco sendo coberto pelas ondas e os discípulos apavorados, a palavra nos conta que eles correram até Jesus e o acordaram. Homens fortes, muitos deles pescadores acostumados ao mar, agora tomados pelo medo, clamando: Mestre, não se importa que pereçamos? É impressionante como o medo nos faz esquecer quem está conosco no barco. E então, Jesus se levanta. E quando o Senhor se põe de pé, tudo ao redor obedece. A Bíblia diz que ele simplesmente olhou para o vento e o mar e ordenou: Silêncio, acalme-se. E no mesmo instante, o vento cessou e fez-se grande bonança. O que era caos se transformou em paz. O que era desespero deu lugar ao alívio. Os discípulos, atônitos, perguntaram: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa cena nos ensina algo precioso. A tempestade que te assusta, a situação que te angustia, o problema que parece incontrolável, tudo isso está debaixo da autoridade de Jesus. Nada é grande demais para ele. E às vezes, ele permite que a tempestade venha para nos mostrar que não somos nós que controlamos o barco. É ele quem governa o mar, o vento e a nossa história.
Se a sua tempestade parece não ter fim, creia, haverá um momento em que Jesus vai se levantar. E quando ele falar, a paz que excede todo entendimento invadirá a sua vida. Se você crê que essa calmaria virá, escreva aqui nos comentários. Fala, Senhor, e acalma minha tempestade. Quando a tempestade cessou e o mar ficou calmo, um silêncio tomou conta daquele barco. Mas era um silêncio diferente. Não mais o silêncio do medo, mas da reverência. Os discípulos, agora em paz, olhavam para Jesus e tentavam compreender o que haviam presenciado. Aqueles homens tinham visto milagres, curas, libertações, mas dessa vez foi diferente. Eles presenciaram a criação obedecer à voz do Criador. E isso mudou tudo. Sabe, depois que a tempestade passa, a gente não é mais o mesmo. As lutas que enfrentamos deixam marcas, mas também deixam lições. Descobrimos que somos mais fortes do que imaginávamos, que a fé que pensávamos pequena foi suficiente para nos sustentar, e que Deus jamais nos deixou sozinhos, mesmo quando o céu parecia fechado. Muitos hoje vivem como esses discípulos, acostumados com Jesus por perto, mas sem compreender totalmente o poder daquele que caminha conosco. Esquecemos que o mesmo Deus que acalmou aquele mar pode acalmar o coração ansioso, restaurar famílias destruídas, abrir portas onde só há paredes e trazer cura onde só há dor. O problema não está na tempestade, mas na forma como olhamos para ela. Deus não prometeu que não passaríamos por ventos contrários, mas prometeu estar conosco em todos eles. E depois de cada tempestade, Ele deixa a certeza de que tudo cooperou para o nosso bem, que mesmo a dor teve propósito, e que o barco da nossa vida não afundou porque o capitão nunca abandonou o comando. Se você já viveu uma tempestade e viu Deus agir, testemunhe nos comentários. Eu sou prova viva do poder de Deus. O que mais me chama a atenção nesse relato bíblico é que mesmo depois de tantos milagres, os discípulos ainda foram tomados pelo medo. Isso mostra o quanto somos frágeis e como a fé precisa ser construída todos os dias. Jesus, depois de acalmar a tempestade, fez uma pergunta que ecoa até hoje. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ele não disse isso para condená-los, mas para ensiná-los. E essa lição também é para nós. É fácil confiar quando tudo vai bem. Difícil é manter a fé quando o vento sopra contrário, quando a resposta não vem, quando as portas permanecem fechadas. Mas é nesses momentos que a nossa confiança é forjada. Deus deseja que tenhamos uma fé que não dependa do mar calmo para existir. Uma fé que permanece firme, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Uma fé que diz: eu não vejo a solução, mas sei em quem tenho crido. Porque a verdade é que não precisamos entender os planos de Deus para confiar nele. Precisamos apenas lembrar quem Ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O mesmo que acalmou o mar naquele dia continua acalmando tempestades hoje. A diferença é que agora, Ele quer que você caminhe por fé e não por vista. Que você aprenda a descansar, não porque o vento cessou, mas porque confia no Deus que está no barco. E se a tempestade ainda não passou, segure firme. O Senhor está agindo de maneiras que você ainda não vê. E no tempo dele, a calmaria vai chegar. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe agora com alguém que também precisa ouvir isso. Seja um instrumento de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu me coloco diante de Ti, junto com cada pessoa que ora comigo agora. Pai, Tu conheces as tempestades que temos enfrentado. Sabes das noites mal dormidas, das angústias silenciosas, dos gritos sufocados e das lágrimas derramadas em segredo. Quantos, Senhor, têm navegado por mares revoltos, tentando manter-se de pé enquanto as ondas da vida ameaçam afundar o barco da fé? Mas hoje, Senhor, lembramos que o Senhor está no barco. Mesmo quando parece em silêncio, mesmo quando o céu está fechado, Tu não nos abandonas. A Tua palavra nos mostra que, no tempo certo, o Senhor se levanta. E é por isso que oramos com confiança.
Clamamos para que o Senhor venha agora sobre cada casa, sobre cada coração aflito, e dê a ordem para que os ventos se acalmem e o mar se silencie. Acalma, Senhor, a tempestade da ansiedade que tira a paz, a tempestade do medo que paralisa, a tempestade da dúvida que corrói a fé, a tempestade da enfermidade que tenta roubar a esperança, a tempestade das crises familiares, das finanças apertadas, das portas fechadas. Nada, absolutamente nada, é maior do que o teu poder. Pai, fortalece a fé dos teus filhos, que mesmo em meio ao caos, eles consigam declarar: eu confio no Senhor. Que eles entendam que a ausência de resposta não é ausência de cuidado, mas sim uma oportunidade para enxergarem o quanto dependem de ti. Sustenta, Senhor, aqueles que se sentem fracos. Ergue os que caíram. Restaura os corações partidos. Que a tua presença invada agora esse ambiente, trazendo paz que excede todo entendimento. Ensina-nos a ter uma fé que não dependa das circunstâncias, uma confiança que não se abale diante das ondas. Que possamos aprender a olhar para a tempestade e lembrar que o Deus que acalma os ventos está ao nosso lado, segurando firme o leme da nossa vida. E para aqueles que se sentem sem forças, Senhor, que o teu Espírito Santo renove, console e fortaleça. Que mesmo sem entender os teus caminhos, possamos confiar nos teus planos. Que cada lágrima derramada se transforme em testemunho de vitória. Que o medo dê lugar à coragem. Que a dúvida seja substituída pela certeza do teu cuidado. Pai, eu profetizo em nome de Jesus que muitas tempestades cessarão, que lares serão restaurados, que diagnósticos médicos serão revertidos, que portas de emprego se abrirão, que corações endurecidos voltarão para ti, que sonhos adormecidos voltarão a respirar. Porque tu és o Deus das causas impossíveis, o Deus que ouve, que vê e que age. E desde já te agradecemos porque cremos que o Senhor já está agindo, mesmo que ainda não vejamos. Porque a fé verdadeira não se baseia no que os olhos enxergam, mas na certeza de quem o Senhor é. A ti seja a glória, a honra e o louvor, hoje e para sempre. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: eu confio no Deus das tempestades, e compartilhe com alguém que precisa dessa paz. Se essa palavra falou com você, se essa oração trouxe paz ao seu coração, não guarde isso só para você. Se inscreva agora aqui no canal Pedras que Clamam. Ative o sininho para receber as próximas mensagens e orações que o Senhor tem preparado para abençoar sua vida. Aqui todos os dias a palavra de Deus ecoa, e mesmo que o mundo tente calar, as pedras jamais deixarão de clamar. Deixe seu like, porque isso ajuda muito a levar essa mensagem a mais pessoas que, assim como você, também precisam ouvir que Deus está no controle das tempestades. Compartilhe com quem você ama e escreva nos comentários seu testemunho, seu pedido de oração ou apenas um glória a Deus. Porque cada interação sua aqui fortalece essa rede de fé. Que o Senhor te abençoe, te guarde e acalme todas as tempestades da sua vida. Até a próxima oração.